Nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero que você esteja com o coração bem aberto para isso. Eu quero ser breve quanto a isso, dessa vez de verdade. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, e quero, né? Não só queria, mas quero. Lá em Mateus capítulo 5, versos 14, do verso 14, ao verso 16. Mateus 5, de 14 a 16. Os discípulos à luz do mundo. Enquanto você abre, nós vamos ler todos a uma só voz. Na última vez que eu preguei sobre esse texto, eu disse que você nasceu para brilhar. E é isso mesmo, mas não de qualquer maneira. Você nasceu para brilhar para a glória de Cristo. Nós estamos aqui para revelar a glória de Cristo. E esses dias, considerando algumas coisas, eu me lembrei deste ensino de Jesus. Eu resolvi revisitá-lo nesta noite. Vamos ler todos juntos? Os discípulos à luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é um texto muito interessante. Fala sobre a luz de Jesus, a luz do Senhor, e que nós somos chamados para brilhar. E algumas coisas que a gente ouve vida fora, a gente nunca esquece. E uma das coisas que eu nunca esqueci tem a ver com essa história de brilhar mesmo. Eu me lembro de um pastor contando uma história muito interessante, que eu já contei aqui há mais tempo atrás, sobre um jovem pastor, bem apessoado, bonito, e com boa voz, com boa oratória, que quando estava começando esse negócio todo de mercado religioso, lá no começo dos anos 90, eles estavam procurando aí, as gravadoras, procurando pastores, padres, que pudessem ser um produto comercial, como hoje nós temos muitos. Então esse jovem pastor foi procurado, porque eles queriam que ele gravasse por aquela gravadora. Eles queriam fazer dele um superstar, um pastor superstar, como já fizeram com alguns pastores, já fizeram com padres, já fizeram com outros líderes religiosos, por uma questão mercadológica. E esse menino ficou pensativo, até porque assinar um contrato com uma gravadora, com uma empresa de mídia, implicava em observar muitas coisas que ele podia fazer, que ele não podia fazer, que ele podia dizer e que ele não podia dizer. E você sabe que quem quer vender. Então algumas posições que são bíblicas, essa gente não quer que você exponha, você fale a respeito, porque a partir daquele momento ele se tornaria lá um produto e tal. E ele ficou naquele conflito, mas é uma oportunidade enorme. Eu vou poder alcançar as massas com a mensagem do Evangelho. Será que poderia? Mas enfim, ele procurou um pastor mais velho para pedir conselho. Aquele pastor mais antigo, já idoso, ouviu tudo com muita paciência. E depois que ouviu toda a história dele, todas as suas preocupações, suas ponderações, não seria bom por isso, porque eu não poderia dizer muitas coisas, mas seria bom por aquilo, porque eu teria um alcance grande. Então, depois de ouvir tudo aquilo, aquele velho pastor virou para ele e perguntou assim: meu filho, o sol precisa de propaganda para você saber que ele está lá? Não. Ele falou: pois é. Se Deus quiser te fazer brilhar, Ele vai fazer, não depende de ninguém para isso, Ele é Deus. O sol está lá, todo mundo sabe, porque o brilho é um brilho que ninguém pode ignorar. Então todos sabemos que o sol está ali pelo seu brilho e pelo seu calor. Se Deus quiser te fazer brilhar, Ele vai te fazer brilhar. E aí eu olho para esse texto e vejo Jesus dizendo que a gente precisa ser luz do mundo. Mas também quando eu olho para as Escrituras, eu descubro uma coisa muito interessante. Se eu quiser brilhar por conta própria e não por causa de Deus, eu certamente não brilharei. E se brilhar, será uma falsa luz, uma falsa indicação. Eu preciso do Senhor para que eu brilhe, para que eu seja luz, porque eu preciso, na verdade, refletir a glória dele. É isso que a Bíblia me ensina.
que eu devo refletir a glória de Deus. Glorificá-lo é mostrar a sua glória ao mundo, é refletir a sua glória. Então eu aprendo que eu não tenho luz própria. Eu sou como um satélite natural, sou como a lua. A lua não tem luz própria. O sol incide a sua luz sobre ela e ela reflete a luz do sol sobre a terra. Assim como a lua não tem luz própria, nós também não temos. Jesus, o sol da justiça, incide sua luz, seu brilho, sua glória sobre nós, e então nós brilhamos. Nós não brilhamos por conta própria. Quando a gente quer usar essas técnicas aí de marketing, quando a gente quer usar, nada contra o marketing em si, né? Eu até quis ser, num tempo da minha vida, um profissional de marketing, de propaganda e tal. Mas a verdade é que o Senhor Jesus não é isso, não são essas coisas que salvam vidas, é a proclamação da palavra, né? Mas as técnicas de marketing, as técnicas publicitárias, nada disso nos faz brilhar de verdade, porque nós não temos luz própria, e nenhum esforço que a gente faça vai fazer a gente brilhar a verdadeira luz da glória de Jesus. Nós precisamos que a luz de Jesus incida sobre nós, e quanto mais próximos do sol da justiça, que é Jesus, mais brilharemos, mais força haverá. Agora, se sendo o sol uma estrela de quinta grandeza, quando ele reflete na lua, ele é capaz de iluminar a noite, aquela lua cheia, bonita, o céu sem nuvens, e ele é só uma estrela de quinta grandeza. Imagine então o fulgor, a claridade de uma estrela de primeira grandeza. Imaginou? Pois bem, a Bíblia nos diz que no último tempo nem haverá sol, nem lua, nem estrelas, porque a glória do Senhor brilhará, e ela vai ofuscar todas essas estrelas, todos esses astros, todo esse brilho. Se o sol é uma estrela de quinta grandeza, se existem estrelas que brilham muito mais, sendo de primeira grandeza, e todos serão ofuscados, quão glorioso é o nosso Senhor, né? Quanta glória, quanta luz Ele tem para derramar sobre nós. Mas nós não brilhamos por conta própria. Nós não vamos encontrar essa luz dentro de nós. Nós não somos um facho de luz, ou um anjo de luz por conta própria, e nem vamos encontrar um anjo de luz que nos fará brilhar. A nossa luz tem uma origem muito específica, é Jesus. Jesus é a nossa luz, Jesus é a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todas as coisas. E agora nós somos chamados para resplandecer. Então nós somos chamados à intimidade, porque só vai resplandecer com grande fulgor aquele que estiver mais próximo do sol da justiça. Precisamos ter intimidade com o Senhor, mas a intimidade de nada vale se ela for ficar guardada para a gente. A intimidade deve nos fazer brilhar. E Jesus deixa bem claro que ninguém acende uma lâmpada, né? Ninguém liga, né? Acende, põe fogo numa candeia para esconder. Ninguém acende uma lâmpada e coloca ela debaixo de um móvel, mas coloca no ponto mais alto do telhado da casa para iluminar toda a casa. Se Jesus diz que nós somos a luz do mundo, então nós precisamos brilhar. Se precisamos brilhar, precisamos estar no meio das outras pessoas, para que elas vejam refletir em nós a glória de Jesus, a sua luz. Então a intimidade que eu tenho com meu Pai me faz congregar, me faz me misturar às pessoas, me faz conviver com elas, mas não fazer o que elas fazem, porque eu preciso brilhar ali. Eu preciso brilhar. E sobre essa questão de intimidade, eu essa semana ouvi uma coisa que me impactou muito. Eu ouvi um pregador que eu não sei quem é, não conheço, fazendo uma colocação excelente, mas chega num ponto que ele usa uma linguagem um pouco chula, que eu não usaria no púlpito, mas a analogia é absolutamente perfeita. Ele disse assim, que nós estamos vivendo um tempo de utilitarismo. A gente usa as coisas, os objetos são todos passageiros, são todos bens de consumo. Eu compro uma coisa hoje, daqui a um mês ela já está obsoleta, eu não quero mais, eu compro outra coisa. Para piorar a situação, as pessoas estão usando outras como objetos. Isso se reflete, por exemplo, nos relacionamentos que são descartáveis. É o jovem que vai para a balada hoje, fica e amanhã não fica mais.
já ficou, já passou. É o pessoal que vai para a noite e passa um tempinho juntos, se beija, tem intimidade e depois amanhã é como se não se conhecessem. Então as pessoas estão virando objeto. Isso não é de agora, eu falo disso desde que eu comecei o ministério. Na verdade, desde quando comecei a lecionar para jovens lá na minha classe, lá na minha igreja em Santa Margarida, quando fui professor em 1993 dos jovens. É porque eu comecei a dar aula para os jovens, muito jovenzinho, viu? Não precisa ficar fazendo conta aí na sua cabeça, não. E aí ele colocou uma coisa que eu não tinha pensado nela, não dessa maneira, mas foi muito interessante. Ele falou assim: o problema é que isso entrou na igreja, e isso se revela nos relacionamentos que a gente tem com as pessoas, mas mais, isso se revela no relacionamento que as pessoas têm com Deus. Deus às vezes é só o relacionamento de uma noite. Eu estou desesperado, aí eu venho à igreja, tenho um relacionamento de uma noite com Deus, fico emocionado, aí eu vou embora, vou passar um tempo sem ver Deus, dia que eu precisar de novo, eu volto na igreja. E às vezes Deus é um relacionamento assim, esporádico. É aquele namoro que eu tenho, que eu só vejo quando quero, se quero, quando não quero acabo, ou eu vou lá e vejo Deus uma vez por semana. Já tive aqui no domingo à noite, tá bom, tá ótimo, não preciso de mais nada disso. Só que Deus não é um relacionamento de uma noite. Relacionamento íntimo com Deus é casamento. E esse foi o ponto que eu achei fantástico. Relacionamento de intimidade com Deus é casamento. E a Bíblia usa essa analogia. Jesus é o noivo, nós, a igreja, somos a noiva. Jesus é o esposo que vem buscar a sua esposa, e no último dia ele vem buscar a sua esposa vestida de branco, com vestes brancas, como se ela for uma virgem, que nós não somos, mas ele nos fez assim, nos lavando com o seu sangue. E ele então vem buscar a sua noiva. Relacionamento com Cristo não é uma noite, relacionamento com Cristo é casamento, porque Cristo não é um objeto, Cristo não é um namorico, Cristo é casamento. Se a gente quer resplandecer a glória de Cristo, a gente tem que entender que é casamento. Então eu tenho mesmo que orar todos os dias, buscar o Senhor todos os dias, ler a palavra dele todos os dias, congregar constantemente, sempre que possível. Não pode ser relacionamento de uma vez por semana, de um dia na semana, porque senão eu vou falar que estou querendo brilhar, mas não consigo. Quantas coisas você diz que quer fazer na vida cristã, mas você não consegue, porque Cristo é relacionamento de uma noite, o domingo à noite. Aí você não brilha, e aí você não cumpre o propósito, e esse fulgor não aumenta, antes diminui. O apóstolo Paulo nos advertiu sobre isso, para não apagarmos o Espírito, não diminuirmos a ação dele com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, com o nosso relacionamento de uma noite. Jesus não é um relacionamento de uma noite. E ele inclusive nos cobra que nós, nem os relacionamentos interpessoais que temos aqui sejam de uma noite. Eu não posso namorar uma menina por uma noite, se é que eu estou solteiro. Mas, se eu vou namorá-la para que a gente se conheça, com vistas ao casamento e a construir uma vida juntos. Se isso é assim da perspectiva bíblica para o meu relacionamento pessoal, é assim da perspectiva bíblica para o meu relacionamento com Deus também. Eu estou casado, eu vejo minha esposa todos os dias, eu durmo com ela e eu acordo com ela. Durmo no sentido de dormir mesmo, e no outro sentido também, acordo com ela. Nós fazemos nossas refeições juntos, nós estamos todos os dias juntos, e quando não estamos, é muito ruim, não é? Não é? É ruim ficar sem a esposa. E é ruim ficar sem o esposo, né? A minha esposa declara isso: quando eu vou para a reunião do presbitério, eu fico só uns 3 dias. Está muito ruim, muito saudade. Esse é o relacionamento Cristo-Igreja. Você precisa dormir com Ele, só no sentido mesmo comum da palavra. Acordar com Ele, fazer suas refeições com Ele, viver com Ele, sentir falta dele se por algum momento você for privado dessa comunhão, porque Ele também quer a sua presença. Nós somos chamados para brilhar, e o brilho aumenta quanto mais próximos de Jesus nós estamos. Para estarmos próximos de Jesus, precisamos de intimidade com Ele, e intimidade não é coisa de uma noite. Intimidade de verdade é coisa do casamento. A gente tem intimidade com a esposa da gente no primeiro dia de casamento, lá na lua de mel, mas a gente não conhece essa esposa. A gente só vai conhecer, e o contrário também, com o tempo. Aí, com o passar do tempo, nós conhecemos os gostos, os desgostos
do que não gosta, conhecemos as manhas, aprendemos muitas coisas, aprendemos a ler os sinais, saber quando está triste, quando está alegre, quando está falando que está tudo bem, mas não está. Nós aprendemos, e com o tempo até as palavras diminuem sob certo aspecto, porque a gente já começa a entender os sinais do outro. Com Cristo não é diferente. O relacionamento de uma noite não te dá toda a perspectiva do tamanho da intimidade que você pode ter com Cristo. E com o tempo nós vamos aprender a ouvir mais a voz do nosso noivo, vamos aprender a discernir mais os sinais. Nosso tempo de oração, como diz, é uma certa frase, Juliana de Noyon, né? Ela disse que eu pensava que orar era falar, até que eu fui falando e orando, e com o tempo eu descobri que orar era ouvir mais. Porque as palavras estão começando a não ser tão necessárias, não tem que ser tão constantes, porque a intimidade vai aumentando tanto mais, que você aprende a ler o outro. O nosso relacionamento de intimidade com o noivo não é diferente. Nós queremos brilhar, nós queremos viver para a glória de Cristo, nós queremos fazer mais para Cristo, que bom, então nós precisamos crescer em intimidade. E quando brilhamos, não podemos brilhar para nós mesmos. Nós não podemos brilhar dentro dos nossos quartos, não podemos brilhar só dentro das quatro paredes. Mas o que Jesus me ensina nesse texto é que eu tenho que brilhar para que todo o mundo veja, e para que assim também eles glorifiquem ao nosso Pai. Que as nossas boas obras sejam vistas por eles, e o resplendor da nossa luz, e então outras pessoas glorificam o nosso Pai. Quer dizer que nós vamos incendiar a outros, nós vamos contagiar a outros. Nós glorificamos o Pai, e isso fará com que outros o glorifiquem também. Pensa no seu grau de intimidade com Deus, pensa em quanta intimidade você tem com Ele, pensa em como isso pode melhorar. Pensa que você nasceu para viver para a glória dele, ou seja, para resplandecer a luz dele. Entende que você não tem luz própria, você precisa dele. Nós precisamos. E coloque isso diante do Senhor. E entenda de uma vez por todas: relacionamento com Cristo não é uma noite, é um casamento para a vida e para a eternidade. Por isso aproveite todos os momentos que você pode crescer com Jesus. Tenha momentos devocionais na sua casa, tenha momentos devocionais em família, congregue com o seu irmão. Todas as oportunidades, estudo bíblico, estou lá. Oração, estou lá. Escola dominical, estou lá. Culto à noite, eu também estou. Em todas as oportunidades que você tiver. Quando não tiver, que o seu coração fique com vontade de ter estado. Se não for assim, a gente precisa pensar se não está esfriando. E não deixe de congregar como é costume de alguns, porque isso vai trazendo um distanciamento. Com o tempo, se a gente não está envolvido no corpo de Cristo, nossa vida devocional particular ela vai desanimando também, aquilo vai acabando, então o brilho vai diminuir. Pense nisso. Nós estamos aqui para brilhar, e o relacionamento com Cristo não é algo de uma noite, porque o Senhor Deus não é objeto, Ele é um ser pessoal, se relaciona conosco e não pode ser usado por ninguém. Quando você entra nessa ideia, você está se condenando, porque o Senhor não vai entrar nesse nosso esquema pós-moderno, dessa sociedade que a gente vive, que usa objetos como se fossem descartáveis e faz isso com pessoas também. Não faça isso com Deus. Isso traz condenação sobre a sua vida, e Deus vai continuar sendo Deus. E não se deixe usar também por outras pessoas, porque você não está aqui para ser usado por pessoas, você está aqui para ser um instrumento de Deus, para brilhar. Pense na sua intimidade, no seu grau de intimidade, como você tem vivido diante do Senhor, e entenda: vida com Deus não é uma noite, um dia da semana, um diazinho quando sobra o tempo, não é uma resto do tempo. Vida com Cristo é casamento, é para essa vida toda e para a vida eterna. E que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.